Olá pessoal, nesses próximos vídeos nós vamos abordar o item 7 da ISO 9001-2015 que fala de apoio. Se a ISO está se referindo a apoio, então nós estamos falando também da alta direção, daqueles que têm poder, autoridade de apoiar a implantação, a manutenção do SGQ. Esse item ele se divide em generalidades, pessoas, infraestrutura, ambiente para operação dos processos e assim por diante. Tá? É um item bastante longo, então nós vamos abordar alguns tópicos neste vídeo. O primeiro item, generalidades, então eu vou até ler aqui o que fala lá na norma, prover recursos para implementar, manter e melhorar o SGQ. Pessoal, novamente eu vou insistir na visão sistêmica. Quando a ISO fala em melhorar, implantar, manter e melhorar o SGQ, não está se referindo à garantia da qualidade, controle da qualidade somente. A gente tem que ter uma visão mais ampla. Aqui ela está dizendo que de ter recursos para manter, para implementar, manter e melhorar tudo aquilo que está relacionado à qualidade. Então nós temos que voltar lá no 4.2, partes interessadas. Então aqui a gente tem que ter recursos para fazer com que o SGQ ele satisfaça o cliente, ele tenha controle do recebimento, controle das compras, controle de transporte, controle das operações de produção, de almoxarifado. Então isso é que fala em generalidades, tá? Então tem que ter uma visão bem mais ampla. Não está se referindo a recursos para controle da qualidade e garantia da qualidade. O 7.2 deste item, ele se refere a pessoas. E a ISO, ela coloca que a organização, a empresa, ela deve prover pessoas suficientes para que os processos sejam desempenhados adequadamente, que sejam implementados eficazmente. E aqui também ela se refere novamente, ela fala do SGQ. Então, volto a insistir. SGQ é tudo aquilo que está dentro dos processos da empresa que vão satisfazer as partes interessadas. E quando a gente fala de prover pessoas suficientes, é muito importante que a gente tenha em mente que quantidade não é qualidade. E também ter menos gente do que o necessário para que os processos sejam eficientes, sejam eficazes, também não é o correto. Então, aqui no 7.1.2 acaba indo lá no 7.2 competência. Pessoal, ter pessoas suficiente é ter pessoas num número adequado, pessoas capacitadas. Não adianta encher a fábrica de pessoas, a organização de pessoas que não tenha qualidade para desenvolver aquele processo. Isso só vai trazer dor de cabeça. Isso vai dificultar enormemente o funcionamento do SGQ. Pessoas suficientes para que os processos funcionem tem que ser pessoas com formação,
adequada, claro, para cada função. Tem que ser pessoas com vontade de trabalhar, não só aquelas que chegam ali no recrutamento, né? Fala que quer trabalhar e depois que passou da experiência, tchau, tchau. Então, para que isso não aconteça, o funcionário ele tem que ser acompanhado ao longo de todo o processo de experiência com treinamentos, com formação, com verificação da real capacidade. Tá? Aí, sendo feito isso, aí vai realmente atender essa questão de prover pessoas suficientes para implementar eficazmente. E para ser eficaz é preciso ter capacitação, é preciso ter treinamento ou já buscar no mercado as pessoas preparadas. Então, essa questão de pessoa é um ponto bastante importante da área da empresa, onde se mexe com recrutamento e seleção e treinamentos, tá? Porque senão não vai ter pessoas capazes de implementar o processo do SGQ e tudo aquilo que está relacionado ao SGQ. Depois vem o item 7.1.3, né, que ele se refere à infraestrutura. O que é isso? Quando a gente fala de infraestrutura, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né, é ter prédios, locais adequados para fazer o processo. Mas não é só isso, pessoal. É edifício, máquina, transporte, software, né? Informações, manuais. Então, tudo isso está dentro da questão de infraestrutura. Mas aqui eu queria abordar um ponto bastante importante também e que é pouco abordado nas pessoas que falam da ISO 9001-2015. Tá, a empresa deu um prédio maravilhoso, equipamentos de primeira linha, tudo top, computadores top. E como manter isso? E como conservar isso? Então, isso é que é importante nesse 7.1.3. Não é receber uma Ferrari e tratar essa Ferrari como se fosse um Fusquinha velho. Não que o Fusquinha não mereça ser tratado. Se ele é o único carro, então trate ele muito bem. Pessoal, mas tem, e isso volta lá no 7.1.2. Tá? A empresa vai dar estrutura, mas se não tiver pessoas capacitadas, pessoas com capacidade de fazer com que o SGQ funcione, e por SGQ novamente eu digo, todo o processo de atendimento às partes interessadas. Se não tiver pessoas assim, não adianta ter uma bela infraestrutura. Então aqui já começa um processo, tá? Que se for em uma fábrica de alimento, as boas práticas de fabricação, que eu falo em outros vídeos, né, que já estão gravados, elas têm de estar funcionando plenamente. Se é numa outra empresa que não seja, né, de alimentos, pessoal, 5S tem de estar funcionando. E 5S, o que eu tenho visto em algumas empresas é assim, olha, o pessoal fala que o 5S está funcionando. A gente vai dar um curso aqui de 5S, mas eu vou falar muito rapidamente, né? Organização, limpeza, cada coisa está no seu lugar certo, um bom ambiente de trabalho, né? E saúde mental para as pessoas, saúde plena para as pessoas. Tá? Ter sim a pressão pelo resultado, mas não a pressão inútil, pressão simplesmente por pressão, né? Ter uma preocupação com a segurança, ter uma preocupação com a questão de barulho, que traz um cansaço mental danado para as pessoas.
Então, tudo isso aqui está dentro da infraestrutura. E para que essa infraestrutura realmente funcione, o 5S também precisa estar funcionando. E não aquele 5S que é daí coloca aquelas belas placas, né, totem. Aí você passa lá, tá tudo verdinho, né? Porque assim, ó, se tá verde é porque tá tudo organizado. Se tá amarelo é porque precisa melhorar. Se tá vermelho é porque tem problema, tá na bagunça. Vamos falar o português claro. Não é isso 5S. 5S não adianta ter lá um monte de coisa bonitinha no papel. 5S a gente tem que passar na fábrica e sentir a organização. Tem que entrar no banheiro e ver que ali naqueles banheiros, naquele sanitário, tem respeito aos empregados. E os empregados têm respeito ao patrimônio, têm respeito à infraestrutura que foi dado para que ele trabalhasse. 5S é não ter armários detonados por empregados que não deviam estar ali, que não respeita a infraestrutura. 5S é ter um bom ambiente de trabalho, organizado. Então, gente, não consigo falar do 7.1.3, infraestrutura, sem tocar em boas práticas de fabricação, BPF, referente a empresas de alimentos, farmacêuticos, etc. E não consigo falar de 7.1.3 infraestrutura, se não falar de 5S. Porque não adianta o empresário colocar toda uma estrutura ali e os empregados não cuidar. Então aqui volta também lá em pessoas. Contratar certo, formar certo. E formar as pessoas, né, para que respeite aquilo que foi implantado. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá agora para o 7.1.4, ambiente para operação dos processos. A ISO fala em prover ambiente necessário para operações dos processos e alcançar conformidade de produtos e serviços. Ambientes são não discriminatórios, né? Respeitoso, preventivo, higiene, calor, barulho, etc. Então aqui volta no que eu acabei de falar do 7.1.3, tá? O ambiente de trabalho que você teve, contratou pessoas, teve uma boa estrutura, máquinas top, computadores top, matéria-prima de primeira. Então, esse ambiente, ele precisa ser um ambiente onde as pessoas se respeitam. Primeiro, sem discriminação, né? Limpo, higiênico, com, no mínimo, né? A NR12, que é a parte de segurança, está funcionando certinho. Gente, e isso, vamos falar agora da auditoria nesses 3 tópicos, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. Precisa ser um grande especialista em auditoria para ver se isso está funcionando ou não? O que vocês acham? Organização, pessoas competentes, pessoas suficientes para trabalhar, ambiente respeitoso. Não precisa, pessoal, não precisa. Qualquer auditor que entrou numa empresa não precisa nem ter formação de auditor para ver se esses 3 itens do apoio estão funcionando. Não precisa, tá? Basta passar na fábrica, basta puxar conversa com um, com outro, que já foi detectado se a empresa atende ou se a empresa não atende esses itens. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? Contratar certo, isso para demonstrar também para o auditor, basta ter qual que é o processo de contratação, né? Agora, os outros itens, infraestrutura, ambiente de trabalho,
qualquer auditor passando numa empresa sabe se está funcionando ou não. Pessoal, eu espero, né, que nesse item aqui, porque ele é bastante amplo e também ele tem alguns pontos assim que precisa prestar bastante atenção, tá? Ele não é difícil, então eu espero ter ajudado. Espero que vocês vejam esse vídeo, vão para a empresa de vocês, dêem uma olhada, né, na infraestrutura, nas pessoas, nas competências, né, e no ambiente de trabalho e arrume aquilo que não estiver funcionando, né, e mantenha aquilo que está funcionando. Dê um like no meu canal, se inscrevam, vamos seguir em frente com outros vídeos.